Meus amados, graça e paz, uma boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar com os irmãos, voltar aqui, cultuar ao Senhor com vocês. Alguém já disse que a igreja do Senhor Jesus é uma roda de amigos em torno do amigo maior, que é o próprio Cristo. Isso faz sentido. E essa igreja representa muito bem isso. Eu tenho muitos amigos aqui, pessoas que me acompanharam desde o início, na caminhada cristã, e que estão lutando juntamente comigo a luta da santidade cristã. Eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, pela vida de cada membro, pela vida do conselho, pela vida da liderança, especialmente pela vida do pastor Renan, esse servo do Senhor, que tem servido a Cristo assim de uma forma maravilhosa. Eu fico muito agradecido a Deus pela vida do pastor de vocês, que também é o meu pastor, tá? E a gente fica um pouco desconfortável, né, de pregar aqui, porque na minha concepção existem pregadores e existe o pastor Renan. Existem pregadores e existe o pastor Renan. Isso não é uma lisonja maldosa, tá? Tem gente que pode interpretar de maneira errada. Isso é apenas uma constatação. Isso é uma constatação. E às vezes eu fico vendo algumas pessoas que sobem a esse púlpito assim, pessoas desavisadas, que vêm de longe e não têm a mínima noção da responsabilidade disso aqui. Mas que Deus tenha misericórdia. E cada um faz o que pode, né, pastor? Amados, vamos abrir as Escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. E após a leitura, devemos manter as nossas Bíblias abertas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém,
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós precisamos do teu auxílio neste momento. Que a tua unção repouse sobre nós. Que o dom da profecia esteja em ação. Que a tua palavra, de fato, alcance os nossos corações. E que assim sendo, Cristo seja exaltado no nosso meio, por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, em 1945, nos Estados Unidos, surgia aquele que seria um dos maiores, se não o maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham. Mas o que pouca gente sabe é que na época, na década de 40, Billy Graham era uma figura evangélica, pregador evangelístico, era uma figura ofuscada e relegada a um terceiro plano. As pessoas, na época, não apostavam em Billy Graham como aquele que seria mais tarde o maior nome de todos os tempos, no que diz respeito à pregação evangelística. Isto porque, quando Billy Graham surgiu, dois jovens pregadores talentosos despontavam, Templeton e Clifford. Esses dois jovens eram hábeis pregadores. Eles lideravam grandes multidões. Eles pregavam para centenas e milhares de pessoas. O presidente de um seminário dos Estados Unidos, após ouvir Templeton pregando para milhares de pessoas, horas a fio, percebeu que as pessoas estavam cristalizadas, admiradas, prestando atenção. O poder da retórica deste jovem pregador era extraordinário. De modo que o presidente desse seminário apontou para o jovem pregador e disse: esse é sem dúvida o pregador mais talentoso da América. Quanto a Clifford, este era fenomenal. Pregava para centenas e milhares de pessoas e, do mesmo modo, as pessoas ficavam encantadas. Ele dominava a oratória, ele comunicava muito bem. As pessoas ficavam maravilhadas, de modo que a igreja evangélica dos Estados Unidos emitiu uma nota dizendo o seguinte: esse é o pregador mais talentoso de todos os tempos da história da igreja. Agora, por que será que nós não ouvimos tanto falar desses pregadores? Até hoje nós ouvimos falar sobre Billy Graham. Na época, Billy Graham era relegado a um segundo ou terceiro plano. Mas hoje nós ouvimos falar sobre Billy Graham, mas não ouvimos falar muito ou quase nada sobre Templeton e Clifford. O que aconteceu? O primeiro pregador, Templeton, largou o ministério, abandonou o púlpito, deixou de pregar, se tornou radialista e colunista de jornal.
Mas esse não foi o problema. O problema maior foi que esse grande pregador abandonou a fé. Publicamente, ele negou o sacrifício vicário de Jesus. Clifford, por sua vez, não teve um destino menos trágico, porque o mesmo, depois de ter largado o ministério, depois de ter abandonado também, foi dominado pelo álcool, se tornou um alcoolista. Veio a falência financeira, perdeu a família, e o fim da sua vida foi morto na porta de um motel, abandonado por uma prostituta. Sabe, queridos, muitos podem largar muito bem na pista da corrida da santidade, mas é certo que nem todos conseguem cruzar a linha de chegada. É um fato triste e lamentável que muitos no meio do caminho abandonem a prova. É triste e lamentável essa constatação, esta realidade. Muitos largam muito bem, começam bem, dão sinais de que vão longe, mas param no meio do caminho. Nem todos cruzam a linha de chegada. Por outro lado, é um fato animador para nós sabermos que aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, aqueles que foram amados de antemão pelo Senhor, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, aqueles que foram justificados pela fé, salvos pela graça, aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, estes cruzarão a linha de chegada. Os santos perseveram até o fim, porquanto sobrenaturalmente serão estimulados pelo Deus que começou a boa obra. O texto que foi lido, amados, se constitui vitamina espiritual para a gente que está sem força, para a gente que está desmaiando na pista da santidade, para a gente que não aguenta, para a gente desanimada. Esse texto aqui é um texto que anima crente desanimado. Afinal, este é o propósito do texto. O escritor sagrado escreve esta porção textual com o propósito de animar os que estão desanimados na pista da santidade cristã. Porque os cristãos judeus, os destinatários dessa carta, estão dando sinais de cansaço. E você percebe isso no texto. Eles estão desfalecendo, eles estão desmaiando, eles estão dando sinais de que vão abandonar a prova. Eles não aguentam mais. Isto porque esses cristãos judeus estavam debaixo de fortes perseguições. Seus bens já haviam sido confiscados. Eles haviam perdido a liberdade. E, acima de tudo, não tinham mais sossego algum. O sofrimento era a agenda do dia. Eles estavam vivendo debaixo de um dilúvio de tribulação. E isso, irmãos, desanimava. Isso gerava angústia. De maneira que a alternativa para o fim do sofrimento, a alternativa de alívio imediato era abandonar a fé. Só que veja, o declínio espiritual, o cansaço,
se ele fosse completado, isto é, se este cansaço culminasse no abandono, isso se configurava apostasia, a negação da fé. E esse pastor escritor está preocupado exatamente com isso. Ele sabe que os irmãos estão desanimados, os irmãos não estão suportando, estão dando sinais de que não dá mais. E aí esse pastorzão vem com esse texto e diz assim: irmãos, não, vocês não vão parar. Numa síntese, o que o autor está dizendo é o seguinte: Igreja Santa, vocês devem e podem continuar na maratona. Vocês não vão desanimar. Eu sei que vocês estão desanimados, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês não aguentam mais, eu sei que vocês estão a ponto de chutar o pau da barraca, enfim, mas vocês não irão fazê-lo. Tanto é que ele termina dizendo assim: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esse texto, ele mescla exortação com animação, sendo a animação um resultado natural da exortação que deve alcançar o seu propósito. Posto isso, eu quero levantar uma pergunta a fim de nortear a nossa reflexão a partir de agora. E a pergunta é a seguinte: como os santos podem e devem perseverar na corrida da santidade cristã? Como os santos podem e devem perseverar na corrida da santidade cristã? Como os santos podem e devem perseverar na corrida da santidade cristã? Em primeiro lugar, considerando os grandes exemplos que animam a fé. Versículo de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O escritor sagrado tenta comunicar algumas verdades espirituais por meio de uma linguagem figurada. Ele usa algumas metáforas, e talvez a grande metáfora que salta aos nossos olhos é a maratona, porque o escritor evoca o mundo dos esportes, tão conhecido pelos cristãos judeus, porque os gregos, neste aspecto, haviam influenciado o mundo inteiro. Por exemplo, o mundo parava para acompanhar as maratonas. Então, quando o escritor escreve e fala nesses termos, a corrida, a carreira, eles entendem muito bem o que isso significa. A vida cristã, portanto, para o escritor, é comparada a uma maratona. E vocês sabem muito bem que a maratona é uma corrida de longa distância. Não é um tiro curto. É uma corrida que demanda, que exige. Você precisa estar muito bem preparado para correr uma maratona. A vida cristã é semelhante a uma maratona. E é interessante destacar, irmãos, que a palavra que é traduzida por corrida no texto original no grego é a palavra agona, de onde vem a palavra agonia. Isso é muito interessante, porque é como se o escritor estivesse dizendo o seguinte: olha, nós devemos correr a agonia, nós devemos encarar a agonia, porque a maratona é uma agonia.
Eu nunca participei de uma maratona, mas só em pensar já me dá uma angústia. Não sei quem aqui já participou de uma corrida, de uma maratona. Irmãos, é agônico. Você precisa estar muito bem concentrado. As dores vêm, o cansaço, obviamente. Por isso que o escritor usa esses termos. Os irmãos estão cansados, estão sem oxigênio, estão sem fôlego. E aí, como vencer essa agonia? Como superar essa maratona? Como não parar? Veja, também nós, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, então veja, como correr, como vencer a maratona, como cruzar a linha de chegada. Primeiro, considere a nuvem de testemunhas. O que é isso? A nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. Porque eu acredito que o conectivo gramatical que nós temos aqui no versículo de número 1, portanto, já mata a charada. Não precisamos ficar, investigando exegeticamente o que possa ser que signifique essa nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas são os heróis da fé aqui no capítulo número 11, porque o escritor começa dizendo o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Os heróis da fé, os santos. Essa galeria aqui do capítulo de número 11. Portanto, considere os heróis da fé. Observem a nuvem de testemunhas. Depois o escritor diz o seguinte: se desvencilhem de todo o embaraço, de tudo aquilo que impede, de tudo aquilo que atrapalha. Ele continua com a metáfora, ele continua com a figura de linguagem, porque ele está falando do cristão como um atleta que está correndo. Ele fala das testemunhas como os espectadores, que não são meros espectadores, eles estão falando com os seus exemplos. E agora ele fala sobre como o cristão deve estar, como é que ele deve estar adequado para correr. Ele deve se livrar das sobrecargas. Se desvencilhem de todo embaraço. Ou seja, se vocês carregarem sobrepesos, vocês não vão conseguir chegar. Vocês precisam viver a espiritualidade cristã leve. Vocês precisam estar leves e soltos. Vocês estão correndo. Vocês precisam estar com a roupa adequada. Vocês precisam estar livres de empecilhos. O que seriam isso? O que seria isso? O que são os empecilhos? Preocupação com as coisas dessa vida, apego aos bens materiais, as nossas ansiedades, os nossos confortos que alimentam a nossa preguiça, a ira, a inveja, as más conversações. Tudo isso é embaraço. Tudo isso é embaraço. Fofoca. São embaraços, irmãos. Se nós alimentarmos os nossos apetites carnais, iremos ficar obesos. Não iremos conseguir completar a corrida. Neste ponto, Calvino faz um comentário interessantíssimo. Quando ele olha para os embaraços e vê que eles, de fato, atrapalham e cansam o corredor, ele diz o seguinte: quão inominável desgraça seria que nós fôssemos dominados pela indolência bem ao meio do caminho. Ou seja, seria uma desgraça assim, indizível, parar no meio do caminho por causa
causa desses embaraços. O autor continua dizendo o seguinte: olha, além dos embaraços, vocês devem também ter cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia. Veja que ele faz essa separação entre embaraços e pecado. Ele está falando aqui de um pecado específico. É provável que no contexto o autor esteja se referindo ao pecado da apostasia, porque esses cristãos judeus estavam precipitando a apostasia. A apostasia era sedutora, porque ela prometia alívio. O problema era o sofrimento. O problema era as angústias oriundas das fortes perseguições. Era só largar a fé, renunciá-la. De imediato viria o alívio. Então esse pecado rodeava bem de perto. Eles eram tentados nisso. Talvez esse não seja o pecado nosso. E o Espírito fala com você em particular neste momento, dizendo o seguinte: cuidado com o pecado. Pecado. Sabe aquele pecado? Sabe aquele abismo que bem de pertinho lhe acompanha? Cuidado, porque senão não vai dar. Aquele pecado, esse pecado mesmo que você luta contra ele, esse pecado sedutor, que você quer se ver livre dele, mas está perto de você o tempo inteiro. Cuidado. Depois dessas exortações, ele diz: corramos então com perseverança a corrida que nos está proposta. Bem, em suma, o que é que o escritor está dizendo? Meus irmãos, o pecado é sedutor. Ele está falando com vocês. E vocês, parece que vocês estão dando ouvidos à proposta enganosa e sedutora do pecado. Contudo, eu apelo, irmãos, para que vocês não escutem o pecado. Escutem as testemunhas que venceram pela graça de Deus. Olhem para essa nuvem de testemunhas. E essa nuvem também foi assediada pelo pecado. Esses homens também sofreram, mas venceram pela fé. Vocês também vão vencer, irmãos. Olhem para eles. Escutem Moisés. Escutem Abel. Escutem os reis. Escutem os heróis da fé. Ouçam-nos. Deem ouvidos. Sendo assim, a aplicação prática natural é a seguinte, irmãos: devemos ler com mais frequência o Antigo Testamento. Devemos ler e estudar com mais frequência o Antigo Testamento. Irmãos, o Antigo Testamento nos oferece um bocado de ajuda espiritual. Quem ignora o Antigo Testamento perde muita ajuda. Eu tive a oportunidade de ministrar para a igreja. Nós temos lá o Instituto Bíblico Logos. E nós começamos com o cânon e depois avançamos para o Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento. Irmãos, foi de uma ajuda espiritual. Não apenas nos contentamos com as informações teológicas, mas, sobretudo, com o auxílio espiritual que o Antigo Testamento nos oferece para a caminhada cristã. Precisamos ler com mais frequência, estudar com mais seriedade. Como disse um certo comentarista, os heróis da fé
falam, mas eles o fazem por meio das páginas das Escrituras. Deixa eu ser mais prático. Você está passando por um problema na família? Está difícil? Estude a vida de José. Veja o redemoinho que aquele jovem se meteu. Mas perceba a mão invisível de Deus agindo o tempo inteiro. Quando você lê sobre, o Espírito aplica ao seu coração e você diz assim: apesar da confusão no seio familiar, o Senhor está agindo com providência. Talvez um escândalo na família, um caso de pecado grave, e você diz assim: isso aí acabou. Ou então com você mesmo: eu pequei gravemente contra o Senhor, não tem mais jeito. Olhe para Davi, veja até onde ele foi. Ele desceu às profundezas do inferno. Inclusive, os pecados cometidos por Davi foram pecados deliberados, passíveis de morte. Só que o Senhor o perdoou e agiu com graça. Ele pediu: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor leal. O Senhor suspendeu o juízo, teve misericórdia dele. Vai ter misericórdia de você também, meu irmão. Percebe como é de extrema importância para a nossa vida espiritual ler o Antigo Testamento? Se você é de alguma forma barrado dessas informações, você pode cometer suicídio, meu irmão. Que a luta se agrava dentro de você de tal forma que você fica desesperado. Mas quando o Espírito fala por meio das Escrituras, há esperança. Você está em depressão? Está em depressão por causa das grandes lutas no meio da igreja? Olhe para Elias. Foi para debaixo de um pé de zimbro. Disse: Senhor, quero é morrer. Está querendo morrer, meu irmão? Vai morrer não. O Senhor vai mandar um anjo. O Senhor vai mandar um anjo. Vai servir você. Vai recuperar você. Você não vai morrer não. Você vai ser revigorado. Você ainda vai caminhar muito. Mas essas informações estão no Antigo Testamento, irmãos. Nós precisamos ir ao Antigo Testamento para escutar o que o Espírito tem a nos dizer por meio dos heróis da fé. Agora, vale ressaltar que os exemplos não ficam restritos aos heróis da fé das páginas das Escrituras. Até porque o próprio texto propõe isso em Hebreus capítulo 11. Porque o escritor poderia falar de tantos outros. E você pode percorrer a história. Você pode entrar no Novo Testamento, olhar para os apóstolos. Você pode entrar na patrística. Você pode entrar nos pais do deserto. Você pode ir para os reformadores. Você pode ir para os puritanos. Você pode ir para os avivalistas. Você pode ir para os missionários. Você pode ver os exemplos de hoje. Ou seja, há uma nuvem, irmãos, de testemunhas dizendo para nós o seguinte: continuem. Uma vida piedosa é infinitamente mais valiosa do que uma vida impiedosa. Nas palavras do Ricardo Barbosa, o reverendo Ricardo Barbosa, se o discipulado custa caro, imagine o não discipulado. Se o discipulado custa caro, imagine o não discipulado. Precisamos de disciplina espiritual. E isso começa com a leitura do texto sagrado. Que o Senhor nos ajude. Mas em segundo lugar, como os santos podem e devem perseverar na corrida da santidade cristã? Considerando aquele que é o autor e consumador da fé. Versículo de número 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador
da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Primeira coisa que deve ser percebida no texto é que Jesus aparece exatamente aqui no capítulo 12 e não no capítulo 11. Porque Jesus não está na galeria dos heróis da fé. Ele não é mais um. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Inclusive, ele é o autor e consumador da fé dos heróis da fé. O que significa Jesus sendo o autor e consumador da nossa fé? Pode significar, em primeiro lugar, aquele que viabilizou, abriu o caminho da salvação e que ao mesmo tempo fará de tudo para nos confirmar até o final. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida. Nós entramos por ele e ele vai nos confirmar no caminho até o fim. Ao mesmo tempo pode significar a fé nele, que ele mesmo produziu em nós e que ele vai confirmá-la até o último dia, aqui no caminho do coração. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor aos Hebreus então diz o seguinte: se vocês têm ajuda espiritual com os heróis da fé, imaginem olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meditem nele. A ideia aqui do texto, a NVI traduziu muito bem: pensem bem, é meditar. O primeiro é olhar firmemente. Aqui tem a ver com não fiquem distraídos, foquem nele. Depois, no versículo 3, pensem bem, meditem no que? Meditem na vida que ele levou. E o autor é específico, dizendo o seguinte: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Fazendo isso, irmãos, vocês não vão desanimar. Se vocês não fizerem, é certo. Mas se vocês meditarem na obediência dele, na caminhada dele, como ele suportou a oposição dos pecadores, o Deus comedido, como ele não abriu a boca, como ele foi como ovelha para o matadouro, como ele seguiu em santidade plena. A sua obediência passiva, a sua obediência ativa, a sua obediência passiva, meditem nele. Agora, por que, irmãos, que ele suportou a oposição? Por que ele suportou a vergonha? Por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. Pensem bem nisso. Enquanto ele caminhava, com os olhos marejados, com as lágrimas do sofrimento, por causa do calvário que lhe esperava, ele também divisava a alegria para além do calvário. Ao terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Ele seria assunto aos céus e sentaria à direita do Pai. Ele voltaria para o gozo eterno. Essa alegria era a mola propulsora da obediência de Cristo. Ele estava olhando para depois do Calvário. Sendo assim, uma aplicação para nós. Irmãos, somente uma vida, escute isso e grave isso no seu coração. Somente uma vida que mira a eternidade
pode viver em santidade. Somente uma vida que mira a eternidade pode viver em santidade. O teólogo anglicano James Packer, ele disse o seguinte: os crentes que não se santificam são suspeitos em sua esperança. Os crentes que não desenvolvem uma vida piedosa são suspeitos em sua esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é a graça futura. A nossa esperança é a alegria eterna. Nós sofremos aqui nesta vida por várias razões. Talvez a maior delas está no versículo de número 4. Na luta contra o pecado. Irmãos, o autor continua usando uma linguagem figurada, vai para o pugilismo agora. Na luta contra o pecado. Você está num ringue, você está lutando. Aqui ele fala o seguinte, ele está usando um pouco de ironia aqui. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isto é, vocês ainda não foram mortos, literalmente. O sangue de vocês não foi derramado. E aqui a ironia é a seguinte: vocês nem sequer chegaram a essa fase e já estão cansados. Isso nos reporta ao texto de Jeremias capítulo 12, que Deus usa de uma ironia com o profeta, porque o profeta está cansado. Capítulo 12 de Jeremias. O profeta está cansado. Senhor, eu sei que tu és justo, mas eu quero pleitear contigo. É o seguinte: eu não tenho paz, eu estou em agonia, passo por necessidades. Agora, os ímpios prosperam, eles estão bem, estão fortes. As coisas não estão justas por aqui, não há equilíbrio aqui. Será que o Senhor realmente se preocupa com o que está acontecendo aqui? Porque eu estou do lado de cá. Como é que o Senhor enxerga isso? Por favor, me responda. Estou cansado. Aí Deus responde assim: Jeremias, se tu te cansas com os que correm a pé, como é que você vai suportar quando eu colocar você para correr com os cavalos? Se você tropeça, Jeremias, numa terra onde não há pedras, como é que você vai aguentar quando eu lhe lançar na mata do Jordão? O que Deus está dizendo é o seguinte: a coisa nem começou a pegar, o bicho nem pegou ainda e você já está querendo desistir, meu filho. Eu vou aumentar o volume do sofrimento. Eu nem aumentei, você já está querendo parar. Você vai correr com os que correm a cavalo. Você vai para uma terra de pedras. Se você não sustentar-se aqui, você não tem como ir para lá. O autor aqui está dizendo: olha, vocês já estão cansados na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram nem naquela fase de desespero. Vocês não estão nessa fase ainda. Os bens de vocês foram confiscados, a liberdade cerceada e não tem sossego. Tudo bem, mas só há ameaças de longe. Vocês ainda não encararam a morte. Nós estamos lutando contra o pecado, irmãos. E nessa luta contra o pecado, onde nós nos cansamos, a gente só vai se sustentar se os nossos olhos estiverem fitos na eternidade. Caso contrário, não há chance para nós. Até porque o nosso adversário vai jogar sujo. Ele vai lutar conosco. Além do pecado que habita o nosso coração, o inimigo das nossas vidas vai usar os nossos pecados, vai jogar sujo, vai jogar baixo, vai fazer coisas irregulares que não é permitido na luta.
naquele livro do Joel Bick, Lutando contra Satanás, né? Quem leu viu lá a ilustração do homem que plantou as melancias. Um homem tinha uma plantação de melancia, e aí alguém estava roubando as melancias. E aí ele pegou uma placa e colocou, estratégia, né? Colocou a placa, e a placa dizia o seguinte: cuidado, cuidado, uma dessas melancias está envenenada. Durante um bom tempo, ninguém mais entrou ali. Uma dessas melancias, qual é a melancia? Ninguém sabia qual era a melancia. Ele pensou o seguinte: pai, deu certo, ninguém mais entrou aqui, ninguém mais pegou melancia. Quando ele foi olhar a placa, tinha assim: cuidado, 2 dessas melancias estão envenenadas. Ele teve que destruir toda a plantação, irmãos. Percebe como o inimigo joga sujo? Você pensa que tem uma proposta boa, ele tem uma melhor. E essa luta, irmãos, vai cansando. A gente fica, meu Deus, o que é isso? Irmãos, ou a gente olha para a graça futura, para o gozo eterno, para os braços do Pai, para o seio de Abraão, para a mesa que está preparada para nós, ou então não iremos conseguir, irmãos. Não dá. É mais fácil desistir, é mais fácil parar, mas o que o texto está dizendo é: olhem para a eternidade. Nós precisamos ter esperança na glória de Deus, irmãos. E é isso que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 6, por exemplo, falando da esperança, versículo 19, a nossa esperança, a âncora da nossa alma. Charles Hodge, o grande teólogo de Princeton, ele vai falar, né, sobre a esperança como sendo essa âncora. Em contrapartida, ele fala da esperança do mundo, que é como uma teia de aranha. A esperança do mundo é como uma teia de aranha, não aguenta uma pedra, se rasga facilmente. Mas a nossa esperança é como uma âncora. Batem em nós, nos apedrejam, fazem de tudo conosco, mas nós permanecemos ancorados à glória de Deus, estamos firmes por causa disso. E aqui nós precisamos acrescentar o seguinte: o gozo que está reservado para nós, o galardão que está preparado para nós, deve nos motivar. Mas acima de tudo, o que deve nos motivar é o galardoador. Porque, como alguém já disse, a recompensa do cristão é o próprio Cristo. Ele é o tesouro de grande valor. Vale a pena renunciar os pecados, renunciar toda sorte de iniquidade, para entrar no gozo eterno do nosso Deus, para escutar o elogio que vem dos lábios dele. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, nada paga isso. Olhemos para a eternidade. Como disse Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Precisamos fazer essa oração. Mas em terceiro e último lugar, como os santos podem e devem perseverar na corrida da santidade? Considerando os sofrimentos como instrumentos do amor de Deus para a nossa santificação. Nos versículos 5 e 6, o escritor chama a atenção dos leitores para um texto clássico e elementar que os irmãos haviam esquecido. Um texto sapiencial de Salomão. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nos versículos seguintes, 7 e 8, mais especificamente, o escritor vai elucidar o texto de Salomão, fazendo uma aplicação aos leitores, dizendo o seguinte:
Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ele está corroborando, ao mesmo tempo que elucidando o texto de Salomão. Olha, o sofrimento que vocês estão experimentando deve ser uma prova cabal de que vocês são filhos. Ao contrário do que muita gente pensa, a presença do sofrimento é uma prova de que somos filhos. Porque Deus usa o sofrimento como instrumento eficaz para a nossa santificação. Tanto é que quando alguém que faz parte da igreja vive de maneira licenciosa, desenfreada, sem receber a disciplina, sem receber o sofrimento que vem do Senhor, essa pessoa pode ser colocada em suspeita. Talvez não seja filho, porque o filho de Deus, ele é açoitado por Deus quando ele peca. Por exemplo, qual era o pecado aqui dos irmãos inicial? O desânimo. E aí o Senhor está enviando sofrimento para moldar esses irmãos, para que no sofrimento eles possam reagir. E o escritor está trazendo isso à memória. O texto que eles haviam esquecido. Vocês se esqueceram disso. Da palavra de ânimo. Esqueceram do texto de sabedoria, irmãos. Me permitam relembrá-los. Para que vocês suportem as dificuldades. Para que vocês recebam a disciplina. Bem, nos versículos seguintes, o autor vai falar sobre os benefícios da disciplina, do sofrimento. Quais são os benefícios, irmãos? Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Veja, o benefício aqui, fazendo a comparação, o sofrimento nos leva a reverenciar o Pai. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha o outro benefício, vida abundante. Tem mais. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, outro benefício, para que participemos da natureza dele. Ele está trabalhando em nós com os sofrimentos para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A propósito, Cristo Jesus é o servo de dores, é o homem de dores. Então vocês vão passar por esse processo para que vocês participem da santidade dele. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Estão aqui os benefícios. Diante disso, atentemos para o seguinte: a mão disciplinadora de Deus é controlada pelo seu coração amoroso. Irmãos, o nosso Pai não é um ser divino arbitrário que nos castiga como um déspota, como alguém, um ser que tem o poder em suas mãos e tem prazer em nos castigar. Não é isso. A vara da correção de Deus, ela é controlada pelo coração amoroso do Senhor. Ele envia sofrimento e permite sofrimentos porque Ele nos ama, irmãos. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele disse assim: André, quando eu peco, o Senhor me pune. E Ele me pune com angústia profunda, irmão.
de maneira que eu não aguento viver assim. Filho de Deus, ele tem esse entendimento de que o Senhor o pune, o Senhor rasga e acaba com ele. Deus açoita os seus filhos. Às vezes a vara de Deus é uma doença, irmãos. Deus fere os seus filhos. Uma vez eu terminei de pregar numa igreja e um irmão se aproximou de mim e disse: pastor, eu saí de um processo de quimioterapia. E ele disse assim: isso foi necessário demais, pastor, porque eu era um crente bruto. Agora eu estou bem assim, pastor, bem, sabe? O Senhor sabe como tratar crente bruto, meu amigo. Porque quando você chega no hospital, você fica desse tamanho aqui. Você se apequena. Você diz assim: Senhor, tenha misericórdia. Às vezes o Senhor disciplina com... Sabe, irmãos, tocar nesse ponto é cruel, mas falta de dinheiro. O Senhor permite. O Senhor permite. O Filho de Deus às vezes fica retendo. Aí o Senhor diz: não vai ser assim não. Aí de repente Deus permite, a coisa não dá certo. Aí, que é isso? É o diabo. Pode até ser, mas é o diabo controlado por Deus, dizendo assim: vá, faça, tire, porque eu vou tirar os apoios para que ele se apoie em mim somente. Você está sofrendo, meu irmão? Considere o amor de Deus. Os sofrimentos dessa vida são as mãos modeladoras de Deus. Deus está moldando cada um de nós, irmãos, por meio dos instrumentos que são os sofrimentos dessa vida. George Whitefield certa vez disse o seguinte: Deus coloca espinhos na cama dos seus filhos para que eles não durmam muito. Deus coloca espinhos na cama dos seus filhos para que eles não durmam muito. Ele sabe como trabalhar conosco. Ele sabe como... Eu estava com um pastor esses dias. Estou em férias, toda vez que eu venho aqui é em férias, né? E esse pastor tem um câncer aqui. E esse pastor disse: pastor André, isso aqui é um espinho na carne. E isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. Um câncer que o acompanha. E ele vive sempre naquele suspense. Será que a coisa vai avançar? Não vai? Está estacionado aqui. E ele diz assim, com um sorriso: isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. Deus sabe trabalhar com os seus filhos. Ele envia sofrimentos, irmãos. Você está cansado? Você está fadigado? Está com vontade de desistir? Vai não. Veja como o escritor termina. Diante de tudo isso, eu vou concluir de maneira lógica aqui, segundo o autor. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Essa aqui é uma expressão idiomática do Antigo Testamento. Tá? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Essa expressão idiomática inicial do Antigo Testamento é uma expressão que está no texto de Isaías. Isaías capítulo de número 35. E o escritor, de forma genial, pega o texto de Isaías capítulo 35, faz alguns recortes e faz essa aplicação final. Ele faz isso de forma genial porque o capítulo 35 de Isaías, quando ele pega o texto de lá e coloca aqui, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque o texto de Isaías 35 fala da alegria dos redimidos. Isaías está falando, o Senhor está falando por meio de Isaías para os que estão cativos. Os que estão cativos estão desanimados, estão desesperançosos. Aí vem uma palavra de esperança. Isaías capítulo de número 35. Eu quero finalizar com esse texto. Veja que coisa fantástica.
Isaías capítulo número 35, no versículo 3: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. E aí vem a vingança do Senhor como retribuição aos infiéis, isto é, vem a salvação da parte de Deus. Agora veja no versículo de número 8: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura. Alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O que o escritor está dizendo quando termina com a citação de Isaías é: irmãos, a aplicação prática é essa: se animem e se alegrem, porque somente a alegria no Senhor pode fazer guerra contra o pecado. Somente estando satisfeitos em Deus, somente com prazer no Senhor é que nós iremos rejeitar os prazeres desse mundo. Sim, quando estamos correndo e quando nos cansamos, bate um desânimo, mas ao mesmo tempo é um prazer correr na estrada da santidade. É um prazer correr essa maratona. Cansa, mas há ao mesmo tempo uma satisfação, e estamos caminhando para Sião. Vamos cruzar a linha de chegada. Você que está mancando, você não vai se desviar não, meu irmão. Você vai ser curado. E você vai continuar correndo para a glória de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Coloque diante do Senhor seu desânimo, seu cansaço. Diga: Senhor, estou cansado, mas eu preciso da tua renovação na noite deste dia. Ó Pai, como é desconfortável essa carreira. Nós desanimamos, ficamos assim tristes, porque imaginamos que em algum momento iremos cair, iremos parar, iremos nos desviar, mas a tua palavra veio ao nosso encontro neste dia, renovando as nossas esperanças, redirecionando o nosso olhar, fazendo-nos olhar para a eternidade. E assim certamente, Senhor, cruzaremos a linha de chegada. E queremos, a semelhança do apóstolo Paulo, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ajuda-nos, ó Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos. Tenha misericórdia dos teus filhos, a começar de mim. Não nos permita, Senhor, desviar do caminho, mas confirma-nos, Senhor, confirma-nos no caminho da santidade até o fim, para a glória do teu nome e para a nossa alegria completa em ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.